vale a pena registrar. E, por fim, e terminando, felizmente, presidente Pacheco, presidente Lula, presidente Marcos Pereira, senhor Procurador-Geral da República, senhor presidente da Ordem dos Advogados, felizmente eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. De modo que é uma bênção nós podermos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. Crescimento, educação, proteção ambiental e todos os outros valores que estão na Constituição e que nos unem a todos. De modo que, agradecendo muito especialmente a presença simbólica e muito representativa do presidente da República, do presidente do Senado, do Procurador-Geral da República e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eu declaro aberto o ano judiciário de 2024. A gente teve acesso a um vídeo onde um funcionário dos Correios conta, ele sem saber que estava sendo gravado por pessoas que se passaram como empresários, ele conta como é que funcionava a estrutura de corrupção dentro dos Correios. Ele deu ali em linhas gerais o que mais tarde a gente descobriria que não era um caso isolado. Era quase que uma política de governo, né? Você loteava os cargos na administração federal para arrecadar dinheiro para os partidos que faziam parte dessa base de sustentação do governo. E aí veio a entrevista, a famosa entrevista do Roberto Jefferson, onde ele conta que isso era uma prática de governo e chama isso de mensalão. Daí em diante, se descobriu que essa estrutura envolvia vários partidos e envolvia o próprio PT nessa tentativa de perpetuação no poder. Então o que a gente fez? A mesma estrutura. Quem cobria Congresso, continuou cobrindo Congresso, a CPI que foi instaurada. Quem cobria Executivo e tinha suas fontes, cobria Executivo. Quem cobria Polícia Federal e Ministério Público, a mesma coisa. Mas com uma diferença. Agora, a gente, no caso da Veja, a gente já tinha essa tecnologia de apuração. Quer dizer, a gente já conhecia como apurar esse tipo de escândalo para ser o mais preciso possível. Eu acho que o papel da Veja foi fundamental. A Veja e outros veículos. Os veículos, os demais, os jornais, televisões, a imprensa de uma maneira geral, se aprimorou também na maneira como cobrir casos de escândalos dessa natureza. O que é o jornalismo investigativo? É você revelar aquilo que as autoridades querem esconder. E o caso do Mensalão era isso. Era uma quadrilha organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. Você vai desvendando, vai puxando o fio do novelo ali, e ele foi se desenrolando até dar no que deu. Eu acho que foi muito da tecnologia que a gente aprendeu na época do caso Collor e outros escândalos que vieram depois do caso Collor, né? Teve a CPI dos anões, teve vários escândalos que sucederam nesse período, que permitiram a nós, da Veja principalmente, e também dos outros veículos, saber como se conduzir nesse que foi o maior escândalo da política brasileira de todos os tempos, o Mensalão.
E assim que o expediente no Judiciário acabou e começou o recesso, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a prisão imediata dos condenados no processo do Mensalão. Como não há mais sessões de julgamento até fevereiro, a decisão sobre o pedido será tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. A Operação Lava Jato, investigação conduzida pela Polícia Federal, revelou o maior escândalo de corrupção da história do país. A Petrobras é uma das maiores multinacionais, com uma produção diária de 2,5 milhões de barris de petróleo e gás e 86 mil funcionários em todo o mundo. A empresa era um símbolo poderoso do crescimento brasileiro durante os 2 mandatos do então presidente Lula, de 2003 a 2010. Mas em 2009, uma investigação descobriu as primeiras pistas de um esquema de corrupção colossal, que tinha a empresa como principal foco. Os trabalhos de 2014 possibilitaram a abertura de uma grande operação, a Lava Jato. O escândalo ganhou nova dimensão quando o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal em troca da redução de sua pena. Ele acusou cerca de 50 políticos, a maior parte do PT, de receber bilhões de dólares em suborno. Dilma Rousseff, que não é citada nesse caso, foi presidente do Conselho de Administração da empresa nesse período. A investigação mostrou que um cartel de grandes empreiteiras pagava suborno para diretores da Petrobras, políticos e partidos envolvidos nas nomeações desses dirigentes para conseguir grandes contratos. O suborno era calculado segundo a porcentagem de cada contrato superfaturado. Não existia competição real entre as empresas e o esquema permitia que elas inflassem o preço. A suspeita é que esse dinheiro também financiasse partidos políticos, entre eles o PT. Em 2015, o tesoureiro do partido, João Vacari Neto, foi preso e condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Dezenas de pessoas já foram processadas. O Fala Brasil está de volta e você vai ver agora o vídeo inédito da delação em que o ex-ministro Antônio Palocci detalha esquemas de corrupção nos governos do ex-presidente Lula. O Palocci diz que a campanha presidencial de 2010 foi beneficiada ilegalmente com 64 milhões de reais e cita a ação de grandes empresas no pagamento de propinas. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. Antônio Palocci presenciou como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com algumas exceções, como o Banco Central. Ele afirma que alertou Lula sobre os riscos de envolver a autarquia. O presidente Lula que roubar ali era um perigo, porque desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. E ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição. Desde que começou a colaborar com a Justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias, se tornou uma das principais fontes de Caixa 2. Neste outro vídeo, Palocci relata como grandes empresários atuavam para aprovar emendas no Congresso Nacional. Por uma razão. Dessa forma, garantiam verbas ilícitas na campanha presidencial. O empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão
e doa 100 milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Ele conta ainda que um desses projetos bilionários chegou a ser aprovado pelo Congresso, mas ao chegar às mãos do presidente Lula para a sanção, ele vetou. Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Mas não parou por aí. O ex-ministro explica que após o veto, outro texto foi elaborado e apresentado aos parlamentares. Neste caso, acabou sendo sancionado pelo presidente, o que resultou em propinas entre as grandes empresas e o governo federal. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, que me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. Em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, não é difícil encontrar construções que pararam no meio do caminho e imóveis vazios. Uma herança da época em que a cidade sonhava com a corrida do ouro negro. Todo mundo pensando que ia aumentar as oportunidades de emprego e tudo mais, e não foi isso que aconteceu, né? O projeto era construir uma refinaria, 7 usinas petroquímicas e uma central de processamento de gás natural, com geração de 200 mil empregos diretos e indiretos. Depois foi anunciada uma segunda refinaria, mas dos planos iniciais só restou a usina de processamento de gás natural, com expectativa de 7.500 empregos. Nesta semana, a Petrobras anunciou que a parceria com a chinesa CNPC não sairá mesmo do papel. Só do alto é possível ter noção do tamanho do empreendimento. Foi a maior terraplanagem do país. 45 quilômetros quadrados, o tamanho da cidade de Olinda, em Pernambuco. Terreno fértil para a corrupção. O Comperj esteve no centro do escândalo da Lava Jato. Sidival acreditava no potencial do complexo e transformou o restaurante em pousada. Chegou a ter 140 hóspedes de uma só vez. Hoje, são 30 em média. Esta é uma área que nunca foi usada, pelo menos para aquilo que ela foi construída. Na melhor das hipóteses, serve de depósito para material de higiene pessoal, de alimentos. Mas aqui atrás tem uma cozinha industrial novinha em folha, parada há mais de um ano. Um investimento de 50 mil reais, que pelo menos até agora só serviu para acumular poeira. Abrimos uma vidraçaria para tentar sustentar tanto a vidraçaria como aqui, né? Ver se consegue segurar mais um pouco essa pousada. A Petrobras investiu cerca de 61 bilhões e meio de reais no local. Mas segundo o Tribunal de Contas da União, os prejuízos já chegam a 51 bilhões. Um valor maior do que todos os gastos com a Olimpíada do Rio em 2016. Que custou 37 bilhões e meio. Mas ali claramente teve problemas de definição de estratégia, porque a ideia inicial era uma petroquímica, né? Primeira e segunda geração. Isso não tem e provavelmente nunca teria, independente de ter a crise ou não, porque a Braskem, que é a empresa que era parceira da Petrobras naquele momento para a petroquímica, eu tive a oportunidade de conversar com dirigentes. E esses dirigentes da Braskem me disseram que eles têm uma planta em Caxias, que é a Rio Polímeros, que eles só iriam investir em novas petroquímicas depois que eles dobrassem, né, essa planta que eles têm em Caxias. Então, ali, me parece que realmente foi uma irresponsabilidade. Sérgio Cabral era o único réu da Operação Lava Jato que ainda não havia trocado a prisão ou então substituído a prisão por medidas cautelares. O ex-governador do Rio acumulou 5 mandados de prisão em 37 ações penais, a maioria relacionada a investigações da Lava Jato. A operação coordenada pela Força Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná revelou um esquema de corrupção envolvendo pagamento de propina a agentes públicos nos contratos de empreiteiras com estatais como a Petrobras e nas obras para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.
Entre agentes públicos e pessoas físicas, quase 200 denúncias foram apresentadas. Executivos das maiores construtoras do Brasil chegaram a ir para a prisão. Mas a falta de coordenação entre o Ministério Público e órgãos de controle acabou penalizando as empresas. Quando o MP, a Força Tarefa da Lava Jato, principalmente Curitiba, Rio de Janeiro, começaram a fazer esses acordos, aí a AGU não aceitava, ou o TCU não aceitava. Então uma entidade que substancialmente prestava serviço para o poder público ficava do dia para a noite com a pena de inidoneidade impedida de ter novas receitas. Com isso, a punição ia para quem? Para o empregado. Em setembro, o Jornal da Band obteve acesso com exclusividade a um relatório do Sindicato da Indústria da Construção Pesada, que dá uma ideia da dimensão das perdas. O país deixou de arrecadar 20 bilhões de reais por ano em impostos. Quase 500 empresas foram fechadas. E mais de 1.300.000 postos de trabalho foram perdidos. A Lava Jato, como um modelo de combate à corrupção, como técnica de combate à corrupção, se manifestou, operou de maneira irresponsável, porque não distinguiu a empresa do empresário. Com as empresas fragilizadas, com dívidas bilionárias e sem acesso a linhas de financiamento, o Tribunal de Contas da União estima que mais de 14 mil obras financiadas com recursos federais estejam paralisadas no país. Cabral confessou hoje ter embolsado 20 milhões de reais quando era governador do Rio. O político disse que não resistiu às tentações do poder. O depoimento foi para o juiz Marcelo Bretas em processo sobre ocultação de bens e lavagem de dinheiro. Dos 500 milhões de reais que Sérgio Cabral disse ter movimentado, 20 milhões foram para uso pessoal. O ex-governador falou em promiscuidade sobre a prática de Caixa 2 em suas campanhas, mas voltou a negar recebimento de propina. Foi nessa promiscuidade que eu me perdi. Foi nessa promiscuidade que eu usei dinheiro de campanha para fins pessoais. Todo o dinheiro que embolsou foi de sobra de campanha, segundo ele. O político, no entanto, disse que não soube se conter diante de tanto poder e força política. Afirmou que houve deslumbramento e que, por ostentação, fez viagens e comprou joias para sua mulher. De uma maneira absolutamente errada, ostentatória e que a prejudicou perante a opinião pública como se ela fosse uma criminosa. Adriana Anselmo também foi condenada na Lava Jato e cumpre prisão domiciliar. Preso no Rio, Cabral já foi condenado em 5 processos com penas que somam 100 anos e 8 meses de cadeia por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa e fraudes em licitações. Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Nós não estamos falando de bandidos assumidos, transgressores vulgares. Estamos falando de gente que se considerava de bem e que, no entanto, fraudava, corrompia, achacava e lavava dinheiro, como se fosse natural. E como achavam que a corrupção era a maneira natural de governar e de fazer negócios, não sentiam culpa, não tinham autocrítica. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A política em sentido verdadeiro, a busca pela realização
do bem público com idealismo e dedicação, esta sim é uma das atividades mais nobres a que alguém pode se dedicar, considerando a extensão e a profundidade da corrupção no Brasil, o monturo que havia se acumulado ao longo dos anos. O saldo é extremamente positivo. O Brasil mudou. Não que a corrupção tenha acabado, mas será difícil acontecer de novo. Pois é, o pessoal da Lava Jato adora falar que o Estado arrecadou uma fortuna recuperando o dinheiro da corrupção, e arrecadou mesmo. Só que os Moros da vida, os Dallagnóis, parece que eles nunca pararam para fazer conta. E a gente tem que fazer conta. Você viu nesse estudo exclusivo que o Jornal da Band mostrou quanto dinheiro o Estado deixou de arrecadar de impostos. Você viu? De 2015 a 2019, 105 bilhões de reais. 4 vezes mais do que tudo o que foi recuperado na Lava Jato. Sem falar que, sufocando e quebrando as empresas, a Lava Jato acabou com a construção pesada e com 1.300.000 postos de trabalho. Tomara que o Ministério Público, tomara que o sistema de justiça, os dois tirem lições desse episódio para parar o joio do trigo e jogar fora só o joio. O que prejudicou o país foi a corrupção e a incompetência durante os governos do PT. Se a gente voltar os relógios lá para 2014, 2015... Como entregou a Petrobras quebrada durante os governos do PT? E a própria Petrobras reconheceu em 2015, por diretores nomeados pelo Lula, prejuízo de 6 bilhões de reais. Então a pergunta que se faz é para onde foi esse dinheiro todo? Quem causou prejuízo à economia foram os governos do PT. Aliás, o país entrou em recessão profunda. Há um mês, praticamente todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foram presos por envolvimento em esquemas de corrupção. Hoje eles respondem às acusações em liberdade, mas estão proibidos de entrar no tribunal. Para não fechar as portas, o órgão convocou auditores substitutos. A Operação Quinto do Ouro, deflagrada há um mês, prendeu 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio: José Gomes Graciosa, Domingos Brazão, Marco Antônio Alencar, José Maurício Nolasco, Aloísio Gama e Aloísio Neves, que era o presidente do TCE. Eles são investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje, aguardam um processo em liberdade, mas não podem ir ao tribunal. Por causa da falta de profissionais, o TCE convocou 3 auditores concursados. No entanto, o Ministério Público Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal a intervenção no órgão, porque, pelo regimento, não é permitida a convocação de mais de um auditor substituto. De acordo com o MPF, as convocações podem anular julgamentos do TCE. Já a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil entrou no STF para pedir que seja declarada inconstitucional a restrição de convocações de conselheiros substitutos. Para a associação, a medida é necessária para garantir o funcionamento do Tribunal de Contas. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, e eu pudesse tirar a camisa, meu povo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou
a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros, para no final atirar pela janela a autoestima de todos nós. As urnas condenarão Lula, meus amigos, por ter sido o grande responsável de uma década perdida. Registre-se os esforços do atual governo, que pouco a pouco começa a reversão da tragédia econômica a que o país foi colocado. O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido hoje no Supremo Tribunal Federal pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber, e outros 9 ministros. O presidente eleito chegou ao Supremo às 4 da tarde, acompanhado do vice Geraldo Alckmin, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de parlamentares e advogados. Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido por 10 dos 11 ministros da Corte, que apontaram preocupações para o Brasil, como a necessidade de investimentos em educação e meio ambiente. O presidente eleito disse que vai atuar pela reconstrução da união do país. Sérgio Cabral era o único réu da Operação Lava Jato que ainda não havia trocado a prisão ou então substituído a prisão por medidas cautelares. O ex-governador do Rio acumulou 5 mandados de prisão em 37 ações penais, a maioria relacionada a investigações da Lava Jato. A operação coordenada pela Força Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná revelou um esquema de corrupção envolvendo pagamento de propina a agentes públicos nos contratos de empreiteiras com estatais como a Petrobras e nas obras para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.
Entre agentes públicos e pessoas físicas, quase 200 denúncias foram apresentadas. Executivos das maiores construtoras do Brasil chegaram a ir para a prisão. Mas a falta de coordenação entre o Ministério Público e órgãos de controle acabou penalizando as empresas. Quando o MP, a Força Tarefa da Lava Jato, principalmente Curitiba, Rio de Janeiro, começaram a fazer esses acordos, aí a AGU não aceitava, ou o TCU não aceitava. Então uma entidade que substancialmente prestava serviço para o poder público ficava do dia para a noite com a pena de inidoneidade impedida de ter novas receitas. Com isso, a punição ia para quem? Para o empregado. Em setembro, o Jornal da Band obteve acesso com exclusividade a um relatório do Sindicato da Indústria da Construção Pesada, que dá uma ideia da dimensão das perdas. O país deixou de arrecadar 20 bilhões de reais por ano em impostos. Quase 500 empresas foram fechadas. E mais de 1.300.000 postos de trabalho foram perdidos. A Lava Jato, como um modelo de combate à corrupção, como técnica de combate à corrupção, se manifestou, operou de maneira irresponsável, porque não distinguiu a empresa do empresário. Com as empresas fragilizadas, com dívidas bilionárias e sem acesso a linhas de financiamento, o Tribunal de Contas da União estima que mais de 14.000 obras financiadas com recursos federais estejam paralisadas no país. O nosso assunto de hoje é a mudança na lei das estatais para acochambrar o Aloysio Mercadante no governo Lula, ali na presidência do BNDES. Só que tem muito mais coisa por trás nessa mudança e a Dora vai falar desse assunto. Bom dia para você, Dora. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia para todo mundo. Pois é, Megali, tem muito mais coisas. Isso não favorece só o Mercadante, né? Porque qual foi a mudança ali? Se reduziu primeiro o método, na calada da noite, 11 horas da noite, ninguém estava esperando, eu mesmo não tinha a menor ideia de que isso ia ser votado. Imaginei até que fosse alguma coisa que pudesse ser tentada, mas que seria recusada, porque no ano passado, em junho, meados do ano, o Centrão tentou articular ali uma medida provisória com o presidente Bolsonaro para flexibilizar essa lei das estatais, que é o seguinte, ela blinda, grosso modo, ela blinda as estatais, as nomeações de ingerências políticas. Veio, evidentemente, na esteira da Lava Jato. Muito bem, isso aí teve uma repercussão muito negativa no ano passado, e deu certo. Então, para mim, estava certa que, de novo, não ia dar certo. Ledíssimo engano. Enquanto estava todo mundo prestando atenção em PEC da transição, na calada, o Lula, presidente eleito Lula, articulava com Arthur Lira, presidente da Câmara, exatamente a aprovação dessa flexibilização, que é um ponto, ela reduz, hoje são 36 meses, qualquer pessoa que tenha participação com partidos, campanhas, enfim, tenha ligações partidárias, não pode, tem que ficar 36 meses, uma quarentena de 36 meses para assumir um cargo. O que essa mudança aprovada na Câmara fez? Reduziu de 36 meses para
30 dias essa exigência, o que liberaria o mercadante, mas não só o mercadante, outros tantos que quiserem ser nomeados e que tiveram participação na campanha, até para a Petrobras, que tem até um deputado ou um senador, se eu não me engano, acho que é um senador, Jean Paul Prats, cotado para assumir a presidência da Petrobras. Você aí juntou a fome com o cofre de comer do PT. E isso é uma porta aberta para não digo a revogação, mas no fim é a revogação, porque é você desfazer passo a passo essa lei que era uma coisa reconhecidamente boa, porque instituía ia ao encontro do artigo 37 da Constituição, que exige, entre outros preceitos, a moralidade e impessoalidade no exercício da função pública. Bom, isso agora pegou todo mundo de presa, vai para o Senado, e eu tenho a impressão que a repercussão não deve ser positiva, porque o sentido disso, você já chega num governo, nem bem chega, ou ainda não chega, e já começa a querer fazer a lei, ora a lei, solapar as regras, realmente é uma sinalização muito ruim. Mais cedo a gente falou sobre o assunto, recebeu mensagens daqueles tradicionais para-choques de poderosos, né? Reclamando da gente estar criticando um governo que nem começou. Ocorre que, como deixou claro a Dora, o governo começou. Até porque o outro abdicou de governar. E o Tribunal e o Tesouro Nacional registrou um rombo primário de 45 bilhões e 200 milhões de reais nas contas do governo em junho deste ano. É o pior resultado desde 2021, quando o saldo negativo ficou em 84 bilhões. No mesmo período do ano passado, as contas do governo registraram um superávit de 14 bilhões e 600 milhões de reais em valores nominais. Segundo o secretário do Tesouro, Rogério Seron, o resultado negativo de junho deste ano se deu por conta de uma redução real de 26,1% da receita líquida, descontando a inflação, e um adicional de 4,9% das despesas totais. Ele ainda informou que os valores foram sazonais, tendo em vista que no ano passado houve a entrada de dividendos do BNDES e da capitalização da Eletrobras, aumentando, portanto, a receita daquele ano. Já a alta das despesas, de acordo com o documento da Secretaria, aconteceu por dois fatores principais: pagamento de benefícios previdenciários, que se somam mais de 11 bilhões, e as despesas obrigatórias, com o controle de fluxo, que, segundo o Tesouro, se deu principalmente pelo aumento dos valores do Bolsa Família, resultando em mais de 8 bilhões de reais.